Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, estamos chegando até você, trazendo hoje mais uma aula, nossa Escola Profética Online, e uma aula muito legal, que nós vamos gostar, realmente vamos apreciar muito, porque fala dos atributos de Deus. São 13 atributos da misericórdia de Deus. Então, vai ser algo fantástico, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus para esse momento que vamos passar junto. Aqui onde estamos, o céu está fantástico, né? Desceu uma nuvem, que a previsão aqui é 30 e poucos graus, 40 graus essa semana e graças a Deus, acho que nós devemos estar hoje com quantos graus, né? 28, 24? 25. E aqui está mostrando que está chovendo, que tem uma chuva sobrenatural, né? Então sejam bem-vindos, alunos aí, pode mandar uma mensagem para os seus amigos. Nós vamos falar hoje sobre algo fantástico da bondade de Deus, da piedade de Deus, os 13 atributos da piedade ou da misericórdia. Então nós vamos pedir a Deus a bênção e vamos para a nossa aula. Pai amado e poderoso Deus, nós oramos ao Senhor pedindo que nos abençoe nesse dia. Abençoe esta aula e nos dê revelação enquanto nós estivermos ministrando a Tua palavra, Senhor. E pedimos que cada pessoa que estará assistindo ou estará presente ao vivo seja edificada, fortalecida, renovada através desta revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Que todos digam que assim seja. Muito bem. Nós estudamos muito sobre orações, estudamos muito sobre o poder de oração, temos palavras extraordinárias sobre muitos tipos de orações que nos dão certeza da resposta de Deus. Esse tema que hoje nós vamos tratar tornou-se uma das orações mais importantes de Israel. Quer dizer, no conceito judaico é como que Deus sempre vai atender. Então, essa se tornou uma das orações mais importantes e o Talmud ensina a Moisés essa informação, que princípios da piedade de Deus, ele vai perdoar a oração. Então isso é extraordinário, maravilhoso, fantástico, que tem nos dado muita força. Eu vou ler vários versículos, já tem um que é o mais importante. Primeiramente, em Êxodo capítulo 33, o Moisés ora a Deus assim. Quando Moisés recebe a revelação desses atributos, desses princípios da piedade de Deus, então a sua oração muda. Quando ele vai subir, e saindo do Egito, subindo para a terra prometida, ele disse: se o Senhor não for comigo, não me faça subir daqui. Deus prometeu para ele assim: vou mandar um anjo especial para andar contigo. E ele disse: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Então, a revelação que Moisés recebeu sobre esses 13 atributos, 13 princípios da misericórdia, fez com que a oração dele tornasse uma oração mais exigente, mais sábia. Nosso povo escolhido e os outros povos, se o Senhor não for conosco. Quer dizer, a única diferença nossa para outros povos é que se o Senhor for conosco. Então, Deus disse para ele, né? Respondeu que ele ia, a partir daquele dia, atender o seu pedido e ir com eles. E foi com eles. Aí Moisés, ele roga mais alguma coisa ainda. Ele foi como diz assim, tu dá uma bala para uma criança, ela vai pedindo pirulito também, né? Dá o pirulito, diz, quem sabe, mais um pouquinho. E no verso 18 ele diz,
Aí Deus fala, respondendo para ele, né, que eu vou também, você me conhece pelo nome, observe bem. Então Moisés se aventou, aí Deus disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Aqui fala bondade, ou fala misericórdia, outros falam piedade, e eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais o Senhor, porém, a minha face não poderás ver, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, na penha, na pedra, né? Tem um lugar lá no Monte Sinai que é uma pedra onde cabe uma pessoa. Então Deus disse, eis aqui um lugar na penha, eu vou te colocar nesse lugar, te cobrir com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então foi uma experiência extraordinária de Moisés ali no Monte Sinai, né? Deus passa e ele só vê de costa, né? Essa palavra face, que nós, talvez para nós aqui, não é muito fácil entender, porque Deus não tem face, não tem um rosto, né? E é espírito. Então, o que significa isso? Significa a manifestação de Deus e do seu caráter, da sua bondade. Então, Deus está falando das atitudes que ele tem para com o homem. É uma revelação disso. E o que Deus espera quando ele mostra isso para Moisés? Deus espera que Moisés passe para as próximas gerações que se nós queremos imitar Deus e ficar semelhante a Ele, parecido com Deus, nós devemos agir como Ele age. Ok. Então é nisso que nós vamos entrar, os atributos. Existem vários atributos de Deus que não é o nosso assunto hoje, mas nosso assunto é apenas esses 13 atributos de misericórdia. Tem outros que também a Bíblia cita que são muitos, são os atributos transferíveis, comunicáveis, não comunicáveis, mas esses que nós vamos estudar hoje só sobre misericórdia. Tem atributos do amor, atributos da graça, da provisão, da justiça, da misericórdia, né, que é o que vamos falar. E nós vamos nos aprofundar nesses 13 atributos que ressaltam a misericórdia de Deus. Muito bem, então passou no capítulo 34 de Êxodo, quando Deus mostra para Moisés, né, uma parte, né, quando ele passa e mostra seu amor, sua misericórdia, diz a palavra assim, que esse é o versículo principal. Senhor, Senhor, duas vezes, Senhor, Senhor, no original Adonai, 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 Deus compassivo, então, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Muito bem, aqui nós temos várias interpretações para a segunda parte da aula, que é a forma, onde nós vamos ver e analisar várias traduções, e você vai ver o que quer dizer isso na tradução original. Mas esse texto, ele revela essas 13 características da bondade de Deus. E no Talmud, isso se tornou uma oração em Israel. É uma oração muito, muito forte, profunda, que Deus diz para Moisés: cada vez que alguém pecar, errar,
e a situação estiver muito, muito difícil, e alguém orar citando esses 13 princípios, Deus diz que não tem como não responder. Então aqui é como se fosse uma chave, né? Um segredo do cofre. Cita esse, no final, Deus diz que não tem como ele não responder. Pronto. Só que no mundo judaico precisa no mínimo 10 pessoas para fazer essa oração, juntos. Jesus andava sempre com 12, né? Muito bem. Então, Moisés acaba ensinando seu povo que sempre que alguém precisasse de Deus, ele deveria usar esta oração. E nós temos um caso muito forte que vamos falar nas próximas aulas, que é sobre Davi. Como que Davi cometeu coisas tão graves e foi perdoado? Ele sabia desse fantástico. Agora, quando que Deus revelou esse segredo aqui para Moisés? Em Êxodo 32:10, o povo de Israel construiu um bezerro. E Deus disse: Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo. Pelo seu pecado. Moisés para na brecha e fica na frente. Perdoe o seu povo. E aí então Deus revela estas 13 características da sua grande piedade. Então a primeira delas, quando você Adonai, então, a palavra começa a tradução do nome de Deus, Deus, Deus. O que significa isso? Essa palavra no hebraico, a primeira parte, Deus é extremamente misericordioso. Eles chamam de piedade extrema. Piedade extrema, a piedade de Deus é ilimitada, é extrema. Então, quando fala Adonai, Adonai, oh Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, cita o nome de Deus, essa característica de Deus, quer dizer que Deus, quando Ele criou você, Deus sabia que você iria pecar. Deus sabia que você iria, um dia, você que está me assistindo, muitos estão aqui assistindo, Deus sabia que um dia você iria cometer uma falha, um pecado grave, criar você e te dar energia vital, a vida, para você viver no planeta, mesmo sabendo quantas vezes você iria errar. Então isso é piedade extrema. Ou então um amor grande, profundo, largo, alto, pesado, que não temos palavras para traduzir. Se ele ia fazer coisas erradas, ele assim mesmo, ele nos criou, nos deu vida. O único exemplo aqui que eu poderia dar mais forte entre nós é um pai. Eu conheci na minha cidade um médico que seus filhos muitas vezes faziam coisa errada. E o médico sempre ia lá e dava uma nova chance para os filhos, até o final da vida dele. E as pessoas ficavam pensando, como é que um cara pode fazer, sabendo que o filho vai aprontar, está fazendo coisa errada, e o pai vai lá outra vez e dá mais chance. Eu digo, pois é, a gente acha isso errado. Concordo, que não deve ser tão, agir assim com os filhos, mas isso é um dos princípios, dos 13 princípios da piedade de Deus. De uma pessoa que bateu o carro, né? E o carro ficou destruído, e o pai mandou uma mensagem para mim e disse, olha como Deus existe, coisa boa. O que tem de bom bater o carro, destruir tudo? De coisa boa que minha filha não se machucou nada. Então imagina um filho que um carro do pai foi lá e bateu, destruiu tudo, mas o pai fica feliz porque o filho não se machucou. Então isso é um aspecto daquela bondade extrema de Deus. E ele vai dar uma nova chance para o filho. Então a bondade de Deus, ela chega a esse extremo. A bondade de Deus, ela vem e atinge exatamente esse nível ao ponto
de, mesmo sabendo que nós iríamos fazer, a perdoar e dar nova chance. E na Bíblia judaica, Bíblia de Jerusalém, fala a extrema ternura e a piedade de Deus, né? Então isso é uma coisa fantástica que Deus... Agora escute só o que é importante para mim hoje, que estou aqui em retiro com minha família, de como eu gostaria de aplicar esses princípios que estamos aprendendo. Nos criou sabendo que ele tinha errar, e assim mesmo ele investiu, nos deu vida, e todo dia nos dá o sustento, nos dá vida, a condição de continuar vivos no planeta, mesmo sabendo que nós vamos errar. Aplica isso na tua família. É isso que eu queria dizer aos meus filhos hoje, e a vocês que estão me ouvindo. Olha para o teu irmão, você tem que saber que um dia ele vai errar contigo. Olha para o teu pai, para a tua mãe e olha para os teus filhos, e você sabe que um dia ele pode errar, falhar com você. Mas antes dele, é isso que Deus quer, que todos nós venhamos a ter a sua imagem, a sua semelhança. Então é como se nós falássemos que iríamos então ter como o rosto de Deus. Moisés queria ver o rosto, ele disse, não, o todo você não consegue, a glória você não consegue, mas você pode entender como Deus é, como Ele age, e você pode e deve agir assim. Então, se Deus é tão bom assim, Ele quer que a gente também seja assim. Então isso significa nós temos a imagem de Deus e a sua semelhança, agir como Ele age. Então se Ele sabia, né, pessoas que iríamos errar, falhar, e assim mesmo Ele investiu e nos deu vida e nos dá vida todo dia, não é porque nós merecemos, mas é porque a bondade dele é grande. O livro de Miqueias, capítulo 7, 18 a 20, também fala a mesma coisa. Uma revelação de Miqueias, né? Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por tem prazer na sua benignidade, e tornará piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os teus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste nossos pais desde os dias antigos. Esse texto que completaram juntos, para você entender algumas coisas que no Novo Testamento a gente recebe, dizendo que o nosso pecado será jogado no fundo do mar e tal. Então, é importante essas duas se confirmar, né? Ok, então o primeiro princípio aqui é piedade máxima. Mesmo sabendo que nós iríamos errar, Ele nos dá todo dia saúde, bens, todo dia sabe que alguém vai aprontar, vai fazer coisa errada, assim mesmo Ele dá saúde, Ele dá força, Ele jorra a sua bondade. Agora vamos ver um pouquinho desse princípio. Quando alguém erra contigo e você demonstra o amor de Deus por aquela pessoa, isso é uma falha sua? Às vezes eu quero abençoar uma pessoa que errou comigo e algumas pessoas próximas me dizem, mas aquela pessoa aprontou e você vai continuar abençoando ela? Tá? Eu digo, pois é. Não é porque uma pessoa errou comigo que eu tenho que deixar de ter piedade. Se uma pessoa errou contigo e você reage com ela com violência, qual a diferença de vocês dois? Mas se uma pessoa errou com você, você não foi influenciado pela maldade dela. Então é isso que Deus está dizendo à humanidade. Todos os dias manifesta a piedade, a misericórdia dele sobre a terra, e os homens fazem coisa errada e Deus continua bondoso. Deus não reage à altura de acordo com a maldade do povo. Deus continua sendo bom. Ontem, hoje e sempre. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso. Aqui na cidade de Faxinal Soturno, quando eu cheguei no início,
as pessoas olhavam para mim quando eu passava na rua e me diziam um monte de desaforo, palavrão, e na saída ali tinha uma cumprimentava, dizia Deus te abençoe, e tinha um sujeito que respondia um palavrão. A gente fazia um sinal, né, que eu não vou fazer aqui, né? E eu continuava, Deus te abençoe. E um dia abençoa. E o cara tinha mais assim e tal. Eu disse, não, filho. A fonte boa dá água boa, a fonte ruim dá água ruim. Eu vou continuar abençoando ele, porque eu tenho a bondade de Deus dentro de mim. Ah, mas ele não merece. Digo, se merecesse, não era misericórdia. Então, é importante você não mudar o jeito por causa de uma pessoa ruim, que age ruim, faz uma maldade contigo. Tá? Muito bem. Então, a segunda parte, o segundo princípio, no hebraico lá é Nosé Avon. É aquele que perdoa a nossa maldade e purifica, né? Então, o que quer dizer? Quando uma criança suja, né, as fraldas, o pai ou a mãe vai lá e limpa. E o pai continua igual com aquela criança. Podia abrir então um pouquinho para... Então, Deus, aqui quer dizer que Deus é misericordioso e mesmo depois que o pecador se desviou ou comete um pecado, ele vai lá, a pessoa pede perdão, ele carrega o pecado e purifica a ser o mesmo. Eu quero que vocês perguntem, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quando alguém erra com você, ele pede perdão, você perdoa e volta a ser o mesmo que era antes com a pessoa que errou. Eita Deus, hein? O negócio ficou complicado agora aqui nesse treino. Então, quer dizer que volta a confiar naquela pessoa e fazer da mesma... agir da mesma forma que agia antes. Então, isso é extraordinário, muito fantástico. Agora, número 3, o perdão verdadeiro. Quando Deus diz passar por cima, o que quer dizer? É uma palavra que ele carrega o sofrimento junto com o pecador. Então, nesse terceiro item, quer dizer que Deus, quando um pecador, peca, que aqui vem a palavra El, que é um dos nomes de Deus, perdoa, purifica e também ele leva nas costas o seu sofrimento. Em terceiro lugar, ele sofre. Quando se arrepende, ela sofre. Deus sofre junto com ela. Então esta é a tradução correta dessa palavra. Então é como um pai que quando o filho erra e o filho se arrepende, comete uma coisa errada, depois ele vai ter que pagar o preço daquele erro que ele fez, que Deus o livre, né? Muitos filhos estão aí cometendo crimes, estão na cadeia, aí o pai e a mãe, além de perdoar, eles vão sofrer juntos. Então é assim que Deus faz. Quando a palavra diz o nome de Deus El, ele está falando de um pai, de uma mãe que sofre junto com o filho. Então, é assim que Deus trata, né, os seus filhos. Primeiro ele perdoa, sabendo que vai errar, ele investe. Depois ele carrega aquele erro, perdoa e volta a ser o mesmo. Depois ele volta a confiar na pessoa como sempre confiou. Depois ele sofre com a pessoa quando a pessoa se arrepende. E o próximo, ele carrega que ele vai... De cada pecado que nós fizemos, vem um anjo maligno, um espírito, um demônio. E aquele espírito maligno fica sempre acusando aquele pecado que nós fizemos.
Então ele está sempre acusando, por isso que as pessoas sentem-se acusadas quando erram. Mas essa parte da palavra diz que Deus, como misericordioso, ele carrega aquilo e tira fora. Número 5, benevolente. Benevolente que ajuda os caídos, que não pode se regenerar por si mesmo. Então Deus se reanimar sozinhos. Então aqui quer dizer que Deus, ele não mantém a ira dele por muitos dores. Temos o exemplo de Nínive, né? Que matavam crianças, faziam aquele pecador a se levantar. Então, esse aqui é algo assim muito extraordinário da bondade de Deus, que mesmo sabendo que a pessoa é extremamente mal e não consegue se levantar sozinho e aprontou contra ti, você sabe que ele sozinho não vai se levantar. Deus vai lá e levanta ele. Então isso é benevolência. Ele ajuda os caídos que não podem regenerar-se a si mesmo. E ele não mantém por muito tempo a sua ira. E número 6, ele é paciente. Então paciente quer dizer que ele espera que o pecador se arrependa. Deus dá tempo suficiente para o refletir, se arrepender, e espera que ele venha a se arrepender. Então isso aqui ele ama, né? Deus ama a bondade. E cada vez que o pecador cria anjos que ficam especialmente citando a bondade que aquela pessoa cometeu. Número 7, cheio de misericórdia. Então, cheio de misericórdia quer dizer que Deus é gentil com aqueles que não têm méritos pessoais, fornecendo mais bens para aquela pessoa. Então isso aqui é aplicando em nossa vida, ainda que alguém seja violento, maldoso com você, você não deixa de ser gentil com ele e equilibrado, amoroso com aquela pessoa. Número 7. Deus que um dia errou com Deus, voltou se arrependeu, Deus volta a amar como antes. Aqui tem uma coisa que é um desafio para nós, né? Quando uma pessoa nos traiu, uma pessoa aprontou, o esposo roubou, depois se arrependeu, pediu desculpa, voltar, nós nos comportarmos à imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Verdadeiro e direito. Deus é verdadeiro e direito em suas promessas. Deus nunca renega a sua palavra para recompensar aqueles que o servem. Então, quando nós cumprimos os mandamentos que Deus nos dá, Ele sempre recompensa. Então, aqui, se nós citarmos as promessas de Deus, que Ele promete perdoar, 1 João 1,9 diz, se nós pecarmos, Ele é fiel, e se nós nos arrependermos, pedirmos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Deus está dizendo assim, ainda que a pessoa errou, falhou, mas se ele usar a própria palavra de Deus para pedir o perdão, Deus não vai negar. Bondoso e misericordioso. Alguém, ou quer abençoar alguém que não tem mérito nenhum. O cara é o pior pecador da terra, né? Aprontou todas. Assim mesmo, a misericórdia, o amor de Deus, quando Deus quer abençoar aquela pessoa, Deus vai usar algumas coisas importantes. Por exemplo, Deus não tem para ser abençoado. Você já gastou todos os créditos que tinha com Deus. Então Deus quer a si mesmo te abençoar. O que Ele faz? Ele busca nas gerações passadas mérito de Deus. Porque o Abraão foi um bom homem, foi um pai amoroso, eu vou buscar os méritos de Abraão, né? Uma forma de te abençoar através dos méritos daquelas pessoas do passado. Então isso é muito forte
Muitas vezes a gente recebe de Deus uma bênção imerecida. Eu não mereço isso. Como foi que Deus pôde ser tão bom para mim que fiz tanta coisa errada? Aí está aqui uma explicação. Bondoso e misericordioso. Considera os méritos dos pais nos filhos. E pelo menos até por 1000 gerações ele promete abençoar os filhos daqueles que lhe fazem o bem. Então, às vezes você não merece receber aquela bênção. Deus vai lá dos antepassados. No nosso caso, Deus vai nos méritos de Jesus. E por causa dos méritos de Jesus, Ele vai arrumar um jeito de te recompensar e te abençoar, mesmo que você não merece. Pense comigo. Vou dar um exemplo aqui entre nós, né? De repente alguém na tua família, ou alguém que trabalha com você, alguém que está do teu lado, aprontou para você. Ele fez algo digno de ir para a prisão. Você vai e diz, o que eu faço? Merece, sim. Mas eu vou lembrar do pai dele, que foi uma pessoa bacana, do seu avô, que me ajudou. E por causa dos méritos daquela pessoa, eu vou conceder, vou abençoar essa pessoa. Aleluia! Aleluia. Muito bem, então, aqui a palavra diz que ele preserva, né, por milhares de gerações. Deus lembra do feito dos antepassados para abençoar aqueles que estão nessa geração, mesmo que não mereçam. Outra coisa que fala aqui interessante, esse versículo. Às vezes você está numa fase ruim da tua vida. Quero falar com pessoas que estão assim, talvez desviadas hoje. Você aprontou, você errou, está arrependido. E Deus quer te abençoar. O que Deus faz? Deus procura na tua vida no passado o momento que mais você fez bondades na terra e você adquiriu méritos. Por causa daqueles méritos lá do passado, Ele te abençoa hoje. Pelo amor de Deus, né? Deus quer te abençoar de qualquer maneira. Muito bem. Número 9. O que quer dizer esse item do número 9 aqui? Que fala sobre... vamos ver onde é que está aqui. Bondoso, misericordioso. Que considera os méritos dos pais nos filhos por 1000 gerações. Então aqui quer dizer o seguinte... tornará a piedade de nós, sujeitará a nossa iniquidade, lançará todo o nosso pecado nas profundezas do mar. Então, isso quer dizer que Deus pega as nossas falhas, nossos pecados, que pedimos perdão, joga no fundo do mar. E nunca mais aqueles pecados poderão. Então, muitas vezes, nós não esquecemos do que erramos, mas Deus já esqueceu, não lembra mais, e é baseada na verdadeira. Então, tipo, a piedade de Deus e querer nos abençoar e usa esses méritos dos antepassados e tal, é algo que faz com que Deus, por pura bondade, Ele resolva não apenas jogar os nossos pecados no fundo do mar, mas também nos voltar a nos colocar na posição que estávamos antes de termos caído. Número 11. Ele perdoa as ofensas. Então, toda rebelião, toda atitude errada que nós praticamos até mesmo com a intenção de rebelar-se contra Ele, Deus perdoa e volta a confiar a nós aquilo que Ele já tinha dado. 12. Ele apaga e esquece os pecados. Ele nunca mais vai se lembrar daquilo. Número 13. Absolve completamente a pessoa penitente. Então Deus é misericordioso, clemente, limpando os pecados daqueles que realmente se arrependem. Aí eu quero ler para vocês uma passagem que vai explicar tudo isso na linguagem do Novo Testamento, que nós cremos e que Jesus também agiu assim conosco. Isaías 53 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então aqui nós vemos algo fantástico da parte de Deus, que além de perdoar, além de nos regenerar, além de nos dar crédito, ele assume nas suas costas, ele leva as nossas transgressões. Aqui vem a imagem de um pai que o filho apronta no colégio e o filho merece 39, 49 chicotadas e o pai vai lá e diz: bate em mim, eu vou levar as chicotadas que meu filho merecia levar. Então, por isso que 1 Pedro 2,24 diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre madeira, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, aqui Deus mostra em Jesus tudo isso que eu falei. A piedade máxima, Deus mostra através do seu Filho Jesus, quando ele vem e leva na cruz todos os nossos pecados. Eu queria, na próxima, na continuidade desta aula, eu quero apresentar para vocês a oração, onde hoje Israel cita os 13 atributos em uma oração. Eu estava contando para os irmãos hoje que aqui não chovia, aqui em Santa Maria, alguns anos atrás, chegou a passar 7 meses sem chuva, e nós oramos para chover e não tinha jeito de chover. Então Deus me trouxe para um monte aqui, Deus começou a mostrar a oração que eu deveria fazer, usando os 13 atributos da misericórdia, que Deus revela lá no pecado do bezerro de ouro, e através daquela oração que Moisés fez, ele perdoou seu povo e deu mais uma chance e continuou abençoando Israel até o dia de hoje e voltando a confiar e levando nas suas costas o preço dos seus pecados. Então esse é o nosso Deus poderoso, que tem nos abençoado. Aleluia! Nós vamos continuar a segunda parte, quando nós vamos falar da oração, que tipo de oração que é feita em Israel, que em cada festa da Páscoa, em cada festa da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, e também quando eles vão ler o rolo da Torá, eles oram a oração apresentando esses 13 princípios da piedade de Deus, toda vez que eles vão fazer, entrar nessas festas, e isso é para que Deus seja favorável e ser perdoado. Muito bem, queridos, agora aplicar isso na nossa vida, saber que se alguém errar com você, você vai perdoar mesmo, esquecer e nunca mais lançar no seu rosto aquilo que aquela pessoa fez. Você vai voltar a confiar naquela pessoa, voltar a depositar confiança, vai levar a culpa junto com ela, vai sofrer junto com ela a consequência daquele erro e vai investir na sua vida e vai arrumar um jeito de recompensar, abençoar, premiar. Quantos desses princípios você consegue exercer na sua vida com alguém do seu lado? É uma pergunta. Quero deixar no ar para você. Eu quero encerrar fazendo uma oração e quero convidar você para entrar na plataforma e assistir ao debate desse assunto e sobre a oração, que nós estamos ensinando, a oração que todos os nossos intercessores precisam saber. Na hora mais difícil da sua vida, apresentar essa oração, que sabe que Deus vai atender e perdoar. Amém? Quero abençoar os filhos. Tiago está aqui, Deus abençoe Tiago, meu primogênito, a Gabriele, Deus abençoe a Gabriele, o Júnior, a Cláudia, o Isaac,
Radassa, José, Maria, Noah, minha esposa, os filhos estão aqui, né? E todos os filhos estão assistindo. Que Deus abençoe você. Nós estamos em retiro e vamos para iniciar o Shabat. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Gabriel, eu queria encerrar mostrando essa imagem fantástica que está lá na rua. Pode ser? Mostrar essa coisa linda que Deus cercou o nosso monte aqui, passou o dia assim, nessa nuvem enorme, está cercando e mostrando aí a bondade de Deus em nossas vidas. Quero desejar que Deus abençoe cada um que está assistindo. Amém? Vou mostrar lá essa coisa linda lá que está acontecendo ali. Essa visão. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Lindo, né? Oh, glória. Olha que coisa mais engraçada, né? Oh, glória. Fala uma coisa aí, Shalom, amados. Deus abençoe você. Deus abençoe esse final de semana. Esse Shabat a todos. Um grande abraço. Estamos aqui. Um momento maravilhoso. Aqui está inverno no monte. Quase inverno.